Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Fortalecer a Família. Vamos dar início ao segundo capítulo hoje. Iniciando com uma oração, os irmãos em conjunto fazem oração aí com o cônjuge. Um momento de silêncio para a oração. Após esse momento de oração em conjunto, vamos dar seguimento ao capítulo 2 do nosso curso. Iniciando com uma reflexão. O progresso gradual é essencial para o desenvolvimento infantil saudável. Como pai ou mãe, você pode ajudar criando um ambiente seguro e salutar. Dá para ver que ele vai iniciar com uma reflexão sobre o desenvolvimento infantil, na nossa família, irmãos e irmãs. Na página 5 ali, vamos começar com o primeiro tópico, compreender o desenvolvimento infantil. Algumas crianças desenvolvem problemas porque seus pais têm expectativas inadequadas e descabidas em relação a elas. O Eldenero Arxo, do Coro dos 12, declarou que um de seus deuses rigorosos às vezes exige coisas difíceis de seus filhos, mas jamais daria mandamentos difíceis a seus filhos, sem antes preparar o caminho. Ver 1 Nef 3:7. O Pai Celestial não espera coisas impossíveis de seus filhos, e os pais mortais tampouco devem fazê-lo. Duas reflexões para pensar os irmãos em conjunto. É possível que você tenha expectativas excessivamente elevadas ou demasiado baixas em relação aos seus filhos? É possível que vocês trazem ali, na parte 2, que informações relativas ao desenvolvimento infantil podem ajudá-lo a ter sucesso na criação de seus filhos. Daí os irmãos vão pensar, Progresso gradual. As escrituras mencionam um progresso gradual na vida, o que inclui desenvolvimento físico e espiritual. João testificou que Jesus Cristo, a princípio, não recebeu da plenitude, mas continuou de graça em graça, até receber a plenitude. Doutrina e Convênio 93:13. O progresso paulatino é essencial para o desenvolvimento infantil saudável. Como pai ou mãe, você pode ajudar a criar um ambiente seguro e salutar onde os filhos poderão aprender e progredir. A preparação é um conceito-chave a ter em mente à medida que seus filhos crescerem e se desenvolverem. Você evitará muitos problemas se lhes permitir adquirir habilidades no próprio ritmo deles. Tente adaptar-se às necessidades de cada filho, em vez de fazê-lo ajustar-se às suas expectativas. Aqui ele traz a importância, de a gente escutar os filhos e no ritmo deles, Fase de desenvolvimento. O desenvolvimento social e emocional pode ser visto como uma série de fases que ocorrem em certas ideias. Você terá mais êxito se compreender esses estágios. Não se preocupe que seus filhos não se encaixarem exatamente nessas descrições gerais. Cada criança tem uma personalidade única e desenvolve-se num ritmo diferente. Aprender a confiar. Primeiros meses de vida. Quando você reconhece a manifestação de fome e dor de seu bebê recém-nascida e responde a elas com amor, ele aprende a confiar em você e desenvolve confiança de que você atenderá às suas necessidades no futuro. O bebê criará um elo com você e se sentirá seguro no ambiente à sua volta. Seu amor pela criança também aumentará. Aqui está falando do primeiro momento de vida da criança, com os primeiros contatos, vínculo, com pai e mãe. Na próxima página, página 6, continua. Quando os pais deixam de suprir as necessidades da criança, ela sente-se insegura e ansiosa e tem dificuldade para aprender a confiar nos outros. Segundo tópico da parte de desenvolvimento das crianças. Desenvolver independência de 1 a 3 anos de idade. A agitada idade de 2 anos é conhecida como um período marcado pelas tentativas impetuosas por parte das crianças de ganhar independência. O comportamento independente não costuma se manifestar antes da idade de 2 anos. Nessa época, as crianças começam a aprender o autodomínio, o que inclui o controle das funções intestinais e urinárias, e a maneira de lidar com o mundo. Nesse estágio, as crianças aprendem a correr, comer sozinhas, beber usando um copo, arrastar brinquedos, abrir portas, subir em móveis e lavar e secar as mãos. Aos 2 anos, são bastante obstinadas à exigência e têm dificuldade para adaptar-se, ou esperar-se para receber o que desejam. A maioria das crianças passa por essa fase, seja qual for o estilo da criação. Você pode ajudar sendo paciente, permitindo que a criança haja de modo independente dentro de limites aceitáveis e oferecendo opções. Ver a seção 8. Como forma de evitar disputas pelo poder. Tenha em mente que essa fase é temporária, mas significativa para seu filho.
Com auxílio e compreensão, a criança pode adquirir um senso de autodomínio de que pode levar a um sentimento durável de autorrespeito e boa vontade. Arrume a casa de modo que os filhos tenham espaço para correr e explorar o local sem se machucar ou quebrar nada. Desfrute a presença deles, passe tempo ao seu lado, ensine-os a jogar com os outros e leia para eles antes de dormir. Sejam firmes, mas amorosos ao exercer disciplina. Dizer não exige uma explicação para as crianças dessa fase, porque o disse costuma bastar. Porque criança nessa fase não tem muito questão do mundo, né? Assim, não entende as questões do mundo e tal. E ela precisa do limite, né, irmãos? É essencial dar limite para as crianças. Que elas testam, né? Esses primeiros anos de formação são o momento ideal para iniciar o ensino espiritual, pois a criação das crianças estão sempre havidas por aprender. Outra parte. Guiar as iniciativas de 3 a 6 anos de idade. Nesses anos da criança, tem um excesso de energia e tendo a aprender a dominar tarefas que lhes terão e trarão a sensação de competência e conexão com o seu mundo. As fantasias infantis costumam ser exageradas, envolvendo temas de poder e agressão. Na próxima página 7, do mesmo capítulo ali, capítulo 2, né, continua. E pode levar a criança a sentir-se mal, quando não há meios construtivos de extravasar esses impulsos. A criança pode sentir-se impotente, infeliz e ansiosa. Com a idade de 4 anos, a maioria das crianças consegue saltar, manter-se ereta com um pé. Só andar de triciclo, chutar uma bola, subir e descer escadas sem precisar de ajuda. Começam a brincar de modo cooperativo, fazem muitas perguntas e brincam-se de fazer conta. Às vezes quebram regras e desafiam os pais, mas costumam ser surpreendentemente compreensivas quando recebem liberdade de agir. Aos 6 anos, a maioria das crianças consegue andar de bicicleta, amarrar um cadarço, fazer saltar uma bola e rebatê-la e contar até 100. Muitas são emotivas nessa idade, exprimindo variações consideradas de amor e ressentimento. Tendem a gostar de estar no centro das atenções, mas não têm uma ideia clara de quem são. Gostam de impor sua vontade, podem ser insolentes e questionadoras ao receber ordens. Você pode ajudar sendo paciente e amoroso, usando de firmeza e ao mesmo tempo permitindo que os filhos testem a si mesmos, dentro de limites definidos com clareza. Estabeleça regras para criar uma estrutura para assistir à televisão, cumprir tarefas domésticas, fazer a lição de casa e ir para a cama. Ofereça escolhas e consequências ao lidar com problemas de comportamento. Passe tempo com os filhos, leia para eles e mostre interesse por sua atividade em casa e escola. Planeje tempo para eles e fazer descoberta, correrem ao ar livre e brincar com outras pessoas. No próximo tópico, ainda na página 7, aprender a trabalhar de 6 a 12 anos de idade. Essa fase começa quando a criança entra na escola e continua até o início da adolescência. A criança sente prazer em desenvolver autoconfiança ao aprender, tirar boas notas e desenvolver habilidades. Integrar a cultura que a rodeia e sente-se aceita e produtiva quando está à altura das pessoas à sua volta. Ao achar que não é tão boa quanto os outros, sente-se inferior. O impacto dessa fase é significativo. Aqueles que se tornam empreendedores, em geral, enfrentarão as dificuldades da vida com otimismo. Já os que não se tornarem integram-se em alguns casos de comportamentos destrutivos. Aos 8 anos, a criança tem uma noção básica do certo e do errado. Em geral, sabem escrever e costumam ter senso de humor. Tendem a ser muito ativas e sociáveis e têm um melhor amigo. Querem acabar e abarcar o mundo. Aos 10 anos, começa a pré-adolescência. As crianças tendem a ser calmas, doces e fáceis de conviver. Em geral, são comunicativas, solícitas, diligentes e prestativas em casa. Valorizam seus pais e a opinião de seus amigos. Gostam de atividades em grupo na igreja e na escola. Aos 12 anos, muitas meninas entraram na puberdade. De modo geral, essas crianças convivem bem no lar e na escola, mas algumas passam por alterações bruscas nas emoções e comportamento, comportando-se ora como crianças, ora como adolescentes, sendo responsáveis e irresponsáveis, desafiando regras e seguindo as aparências, ganham importância. As amizades podem mudar abruptamente. Aqui ele fala bem da fase das emoções, né, irmão? E cada fase da criança, na mudança da criança para a pré-adolescência, é muito conturbador para a criança, né? Tá experienciando momentos diferentes
estímulos diferentes, o corpo também tá mudando, seu senso de personalidade também tá mudando um pouco. Por isso que é uma fase sensível. Você ajuda seus filhos a desenvolver interesse em superar-se e atingir seu potencial quando se interessa pelas atividades deles. Reconhece o que fazem bem. Participe de projetos e atividades com eles e ajude-os a concluírem-nos. Reserve tempo para ouvi-los, ajudá-los a resolver problemas e ensine-os a solucionar conflitos. Assista os eventos de que eles participarem. No caso aqui que ele fala, assista os eventos que participarem, seria apresentação em escola, na nossa igreja, apresentação em eventos do acampamento, que aí vai mostrar que os pais, os membros familiares, irmão mais velho, tio e tia estão se importando, tem aquele vínculo, né, importante para a criança. Envolva-os na criação das regras familiares, conscientes das expectativas, limites e consequências. Deles responsabilidades e trabalho a cada um. Página 8. Então, a gente vai passar na página 8, continuando esse mesmo tópico. Níveis maiores. Limite a televisão, conheça os amigos deles e incentive-os a convidá-los à sua casa. Não critique os amigos deles. No próximo tópico, buscar dependência e identidade. Fase. De 12 a 18 anos de idade. Com a chegada da puberdade, o corpo das crianças muda rapidamente. É o que a gente falou aquela hora. Surgem impulsos sexuais, elas querem estar em pé de igualdade com os outros e tornam-se independentes, principalmente em relação aos pais. Aos 14 anos, os jovens, na maioria dos casos, sentem-se inseguros consigo mesmo, com seu corpo e com sua atitude dos outros em relação a eles. Tendem a ser idealistas, impulsivos, excessivos e imediatistas. Costumam ser egocêntricos, temperamentais e polêmicos, entrando em conflito com os pais, a quem consideram antiquados. Muitos não gostam de ser vistos com os pais em público. Ali que a gente começa ali na 5ª série, né, 6º ano, não querem que pegue na mão, não querem que leve no colégio, né, ficam brabinho, né. Bem por aí que começa essa fase. Aos 16 anos, a maioria das moças já passou pela puberdade e muitos rapazes também. Tendem a estar mais seguros em relação à sua identidade, mas ainda estão vacilantes quanto aos valores e crenças a seguir, em busca de um autoconhecimento mais profundo. São sensíveis a regras sociais e tendências de grupo. Pode ser continuem a desafiar regras e questionam a autoridade. Às vezes, os pais se sentem ameaçados quando seus filhos adolescentes buscam independência, em vez de sentir-se intimidados. Tendem a sentir gratidão pelo desejo de autossuficiência de seus filhos adolescentes. Abra mão do controle gradualmente, permitindo que os adolescentes passem um pouco a tomar decisões para a sua própria vida. Use limites e consequências quando o comportamento for inaceitável. Incentive os filhos a pensar por si mesmos, empenhe-se para aceitar suas peculiaridades sem ficar na defensiva nem demonstrarem rejeição. Mantenha a calma e a ocorrência ao confrontar-se com a impetuosidade deles. Esteja sempre à disposição para escutar e ajudar quando seus filhos se mostrarem propensos a conversar, oferecendo sugestões para ajudá-los por sua vida em ordem. Esteja atento a sinais de tristeza e depressão. Escute as dificuldades e desafios que eles enfrentarem. Ensinar-lhes maneiras de lidar com a pressão dos amigos. Não fique ofendido se eles não quiserem sua companhia. Demonstre que espere obediência às regras da família. Use toda a sabedoria ao determinar quais normas fundamentais devem ser seguidas à risca e imponha a consequência quando necessário. Não espere perfeição. Expectativas realistas. É o próximo tópico na mesma página. A primeira presidência e o coro dos 12 ensinaram. Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito aceitaram o plano de Deus, segundo o qual seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiência terrena, a fim de progredir em rumo à perfeição. Terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna, para a maioria das pessoas, esse progresso inclui as fases da primeira infância, adolescência e idade adulta. Como os pais, vocês podem ajudar seus filhos a passar por esses estágios, preparando-os para os desafios da vida? Nesse processo, as expectativas realistas de um progresso gradual devem ser princípios chaves. Procure conhecer seus filhos e valorize-os com seus únicos aspectos. Mostre-os o amor que o Pai Celestial tem por todos nós. Na próxima página, dando finalidade, página 9, prática.
Examine os principais relativos ao desenvolvimento das crianças e jovens e determine como pode levá-los em conta para ajudar seus filhos a atingir seu potencial. Pense em atividades adequadas para cada faixa etária, como ler história, brincar com eles. Continuação ali na prática, na página 9, brincar com eles, mostrar interesse pelo que fazem, conceder-se oportunidades de aprendizado, trabalhar com eles e fixar limites. Tire parte do momento de ensino. Estudo adicional. Estudar a escritura Eclesiastes 3:1 e Mosias 4:27. E aí terminou nossa segunda aula do curso Fortalecer a Família. Desejo a todos um bom final de semana, refletir sobre essa aula e a outra que foi passada, e um momento que a gente vai tirar para vocês fazerem oração juntos. Sempre importante estar junto à família aqui, porque é gravada, dá para tirar um momento juntos, né? Seja de manhã, de tarde, o momento que cada um possa ter. Momento da oração.